Queridos, vamos abrir a Santa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e aí você pode estender o seu exemplar da Escritura e abençoar o seu vizinho, o seu irmão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 ao verso 22. Mesmo assentado como você está, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor, lida aos nossos corações esta manhã. Pequenos conselhos para uma grande vida. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos maravilha. De tal maneira que, às vezes, num trecho pequeno, saltam tantas e profundas riquezas que seriam necessárias várias horas para serem estudadas e compreendidas. É o caso desta passagem, uma rica passagem, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, inspirado por Deus, não dele mesmo, mas inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, expõe uma série de preciosos conselhos. Quando a gente lê esta porção da Bíblia, é como se a gente estivesse abrindo uma caixinha de joias. Imagina que você abre aquela caixinha e ali estão pedras preciosas ou objetos de ouro, e todos são pequenos, mas cada um vale milhões. Assim é esse texto. Nós abrimos a página da Bíblia e nos deparamos com estes conselhos, que, meus irmãos e minhas irmãs, são joias preciosas, pequenas frases, mas cada frase de um valor incalculável. E digo mais, se nós colocarmos em prática estes conselhos da Escritura Sagrada, teremos uma vida abençoada, uma vida feliz, uma grande vida. São pequenos conselhos para que nós possamos viver uma grande vida, ou, para usar a expressão de Cristo, uma vida em abundância. Vamos a eles então, são 7 ao todo, 7 versos, 7 conselhos. Primeiro, regozijai-vos sempre. A alegria é uma marca do crente. É também um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, e aí vem paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, mas a alegria vem logo em seguida ao amor, como uma característica da personalidade do crente, do caráter do cristão. Aquela ideia do crente como um sujeito de senho franzido e olhar sério e sempre zangado, é uma ideia muito distante do quadro pintado pela Escritura Sagrada. O servo de Deus, dentre todas as pessoas do mundo, é aquele que mais tem motivos para se alegrar. O crente é um indivíduo feliz, ainda que tenha momentos de tristeza. O descrente é um indivíduo triste, ainda que tenha alguns momentos de alegria. Por isso o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre. Quando ele escreveu isso, estava numa prisão, estava numa cadeia, por causa da pregação
da palavra do Senhor. Então eu acredito que ele tinha autoridade para nos dar este conselho da parte de Deus. Regozijai-vos sempre. Não é um regozijo, uma alegria que se baseia nas circunstâncias, nos acontecimentos, mas na relação com Jesus Cristo, embora a verdade seja de que todos temos motivos para nos alegrar. Alguns costumam se fixar mais no lado vazio do copo do que do lado cheio, mas a verdade é que se nós formos examinar, descobriremos que temos razões para nos alegrarmos. É como diz a letra do velho hino: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez. Então, a alegria é uma marca da vida cristã e é algo a ser cultivado. Eis aqui um conselho de Deus para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena. Alegre-se, regozije-se e faça da satisfação um hábito, um estilo de vida, uma marca pessoal sua, meu irmão, minha irmã. Segundo conselho, orai sem cessar. A oração é fundamental para a vida cristã, porque é através da oração que nos conectamos com Deus. Nenhum relacionamento se sustenta sem comunicação. A comunicação é o oxigênio dos relacionamentos. Seja o relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, amigos, irmãos, nós precisamos nos comunicar para que possamos estar sempre aprofundando a nossa relação. Quando não há comunicação, o relacionamento se deteriora. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Para que tenhamos intimidade com o Senhor, amizade com o Senhor, precisamos conversar com o Senhor. E conversamos com o Senhor no bendito momento da prece, no instante da oração. Então diz Paulo, orai sem cessar. Em outras palavras, estejam sempre orando, estejam sempre em oração. Que a oração seja uma parte constante do dia de vocês, da semana de vocês, a cada hora, a cada minuto. E não apenas porque a oração faz com que tenhamos a nossa comunhão com Deus estabelecida, mas também porque é através da oração que vencemos as nossas batalhas. A vida, meus queridos, nos reserva momentos difíceis. Há horas em que encontramos muralhas à nossa frente, há horas em que gigantes se lançam contra nós. E como vamos vencer? Como prevaleceremos? Só há uma maneira, é pela oração. Então, ore. E depois que tiver orado, ore novamente. A única coisa mais importante do que orar é continuar orando. Então ore e persevere na oração. Orai sem cessar. Estejam sempre orando. É o conselho do próprio Deus, que quer que nós o busquemos e que diz, se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão achar. E se vocês baterem a porta, eu vou abrir. Terceiro conselho para as nossas vidas, extraído deste texto precioso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu preciso lembrar a você que o homem que escreve estas palavras é um homem que está na cadeia. Ele está preso por amor ao Evangelho. Mas nós não vemos sair dos seus lábios e nem da sua pena qualquer expressão de murmuração ou descontentamento. É este homem que está numa prisão por pregar o Evangelho de Cristo que nos dá, divinamente inspirado, o conselho: em tudo dai graças. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não precisa dar graças por tudo,
mas você deve dar graças em tudo. Nem tudo que acontece a gente gosta, e digo mais, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós demos graças em meio a tudo o que acontece. Eu digo que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus, porque Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. Quando o ser humano usa mal o livre-arbítrio, o nome disso é pecado, ele causa sofrimento para ele e para outros. E isto certamente não é a vontade de Deus, mas é a consequência do uso da liberdade que Deus deu aos homens. Então, nem tudo que acontece com a gente é a vontade de Deus, mas tudo Deus pode reverter para o nosso bem. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é este reciclador maravilhoso que pode pegar todo o lixo da vida e transformar em algo precioso, que pode fazer com que até uma pedra lançada contra nós pelo diabo seja transformada em uma flor, se colocarmos nas mãos dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em tudo demos graças, porque tudo Deus pode reverter para o nosso bem. Nós não precisamos dar graças por tudo, mas nós devemos dar graças em tudo. Você se lembra da história de Jó? No dia mais triste da sua vida, quando perdeu os seus bens e a sua família, Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A Jó não deu graças por tudo, mas Jó deu graças em tudo. Ele reconheceu a mão bondosa do Senhor. E nós deveríamos cultivar esta atitude, meus queridos, minhas queridas, a atitude da gratidão. Não são as pessoas felizes que são gratas, não. São as pessoas gratas que são felizes. De maneira que, se nós seguirmos este conselho, uau, a nossa vida será uma grande vida. Quarto conselho: não extingais o espírito. Essa palavra extinguir traz à nossa mente a figura do fogo. Existem até os extintores, porque se há uma chama, mas sobre essa chama é colocada terra ou água, ou até mesmo algum produto químico, a tendência da chama é extinguir. É neste sentido que o apóstolo Paulo aponta agora a direção da nossa mente para a chama do Espírito, o fervor, aquilo que Jesus Cristo vai chamar no livro de Apocalipse de primeiro amor. Há muitos crentes que estão mornos, ou mesmo frios na fé. A chama está se extinguindo. E, meus queridos, o que faz a chama do Espírito se extinguir? O pecado. Se nós temos uma fogueira, ou mesmo estamos fazendo um churrasco, e permitimos que a cinza se acumule, a sujeira, a certa altura aquele fogo começará a diminuir, e se nós não retirarmos a cinza, a sujeira, ele poderá até mesmo apagar. Então nós não podemos deixar isto acontecer conosco. E qual é a solução? É tirar a cinza, é remover a sujeira. Filho, filha, é buscar a santidade. Sempre que você é tolerante com o pecado, sempre que você aceita o pecado na sua vida, a chama do Espírito vai se enfraquecendo. Sempre que você guarda no seu coração a mágoa, o rancor, sempre que você abre os seus lábios para a murmuração, você está diminuindo a chama do Espírito. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então é um trabalho de faxina diária. É um constante exame. É aquela lembrança de Davi no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
Sonda-me, Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Temos que estar sempre vigiando a chama da fé, a chama do fervor, a chama do amor por Cristo. E sempre que identificarmos qualquer sujeira, as cinzas no altar, remover, para que uma chama saudável e forte brilhe, arda, queima no nosso coração. Amém, povo de Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Quinto conselho: não desprezeis as profecias. No que eu penso quando leio este verso e me deparo com este conselho em particular? Eu logo penso nas profecias da Bíblia. Aliás, a Bíblia é chamada de a profecia. Pedro, na sua primeira carta, diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Antes, pelo contrário, os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro se refere à Escritura como a profecia. Profecia é uma palavra de Deus endereçada aos homens. A Bíblia está cheia de palavras de Deus endereçadas a nós, seres humanos, as 7 delas aqui, só nestes versinhos que nós estamos considerando. E o que é que nós não podemos fazer com estas palavras do Senhor? Nós não podemos desprezá-las. Meus irmãos, minhas irmãs, como é que se despreza as profecias? Tem 2 maneiras. Quando você não acredita nelas e quando você não as pratica. Se Deus fala e você não acredita, você está desprezando a profecia. Se Deus fala, você acredita, mas não põe em prática, você está desprezando a profecia. É por isso que nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia nos diz no que devemos crer e como devemos viver. A Bíblia faz a diferença entre a verdade e a mentira e também entre o certo e o errado. Desprezar as profecias é não acreditar na Bíblia ou não colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia diz. A gente fica muito triste quando vê pessoas hoje, algumas até se dizendo evangélicas, até se intitulando pastores, dizendo: olha, essa parte da Bíblia não conta. Essa parte da Bíblia não vale. Está escrito assim, mas eu penso diferente. Isso é desprezar a profecia. Mas muito, muito maior é o número daqueles que falam: ó, sim, está na Bíblia, é verdade, mas não praticam. E estaremos desprezando as profecias também, se não formos obedientes à santa palavra de Deus. Então fica aqui o alerta: você não vai ter uma grande vida, uma vida abundante, feliz, se você desprezar a palavra do Senhor. Sexto conselho: ponde tudo à prova, retende o que é bom. Irmãos, não é provar de tudo, é pôr tudo à prova. É diferente. Às vezes a pessoa fala assim: olha, a Bíblia diz que a gente tem que experimentar de tudo. Então eu vou experimentar. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está falando para você provar de tudo, para você experimentar de tudo. Ela está dizendo: coloque tudo à prova. Tenha um senso crítico. Há diferença entre ser crente e ser crédulo. Tudo bem? Crédulo é aquele que acredita em tudo. Crente é aquele que acredita em Deus. A diferença entre ser crente e ser crédulo. Precisamos ter uma atitude crítica. A fé precisa ser lógica, precisa ser racional. O mesmo Deus que nos deu um coração, nos deu um cérebro. E, portanto, precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Talvez você se lembre da história dos bereanos, um grupo que o apóstolo Paulo encontrou lá em Bereia,
e que aceitou a pregação de Paulo, mas a Bíblia fala que eles examinavam diariamente nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo realmente estava certo. E então a Bíblia os chama de nobres. Nós temos que resgatar esta nobreza dos bereanos, orar e vigiar, para que o diabo não nos engane, porque muitas são as suas artimanhas e os seus ardis. Então você entendeu? Não é provar de tudo, é pôr tudo à prova. Eu diria, coloca uma pulga santa atrás da sua orelha, para que você não seja levado por ventos de doutrina, para que você não abrace as falsas instruções da falsa ciência, dos filósofos que escrevem tão bem, mas vivem tão mal. Examine tudo. Ponha tudo à prova. Não engula sem questionar aquilo que o professor da faculdade ensina. Nós precisamos ser sábios se quisermos ter uma grande vida. Ponde tudo à prova. Retende o que é bom. Finalmente, 7º conselho. Abstende-vos de toda espécie de mal. Abster-se é nem tocar. Há uma diferença entre ser abstêmio e ser temperante. Temperante é aquela coisinha que aparece na propaganda da cerveja. Beba com moderação. Já viram? Isso é ser temperante. Não, eu bebo um pouquinho. Abster-se é dizer, eu não bebo, eu sou abstêmio. O que a Bíblia manda a gente ser? Abstêmio ou temperante? Abstêmio. Abstende-vos de toda espécie de mal. Quando a Bíblia fala de toda espécie, essa palavra espécie tem a ver com qualidade, mas também com quantidade. Porque, meus irmãos, nenhuma quantidade de mal é boa. Coloquem isso na cabeça dos irmãos. Nenhuma quantidade de mal é boa. Nenhuma quantidade de álcool é boa. Nenhuma quantidade de fumo é boa. Nenhuma quantidade de ódio, de amargura é boa. O Senhor nos orienta através da sua palavra, abstende-vos, não toqueis toda espécie de mal. Muitas vezes nós fazemos como naquela história do camelo. O árabe estava acampado na sua tenda, numa noite muito fria no deserto, e do lado de fora dormia o camelo. Daqui a pouco o árabe acordou e a cabeça do camelo estava dentro da tenda. E o árabe pensou, isso não está certo, mas está tão frio, e é só a cabeça. Ele deixou para lá. Ele acordou de novo, estava a cabeça e o pescoço do camelo dentro da tenda. E ele achou que aquilo também não era um problema. Daqui a pouco ele foi sacudido dentro da tenda, acordou, uma corcova do camelo estava lá dentro também. E ele deixou para lá. Daqui a pouco, adivinha só, a segunda corcova do camelo entrou pela porta da tenda. E aquele árabe já estava perdendo a paciência. Por fim, estava o camelo todo dentro da tenda e ele ficou em pé e disse, assim não, assim já é abuso, ponha-se daqui para fora. E o camelo respondeu, eu estou muito bem aqui, os incomodados que se retirem. Sabem, assim é o mal. O mal entra na nossa vida colocando primeiro a pontinha da cabeça. E quando a gente não assume uma postura firme, ele acaba se incorporando a toda a nossa existência. Abstende-vos de toda espécie de mal. Meus queridos, quem aconselha, amigo é. Estes 7 conselhos, pequenos conselhos para uma grande vida, nos são dados por Deus, porque Ele quer o nosso bem.
Coloquemos esses conselhos em prática e teremos uma vida abençoada, uma vida feliz. Amém?